E aí, gente, quais são os tipos de obsessão que nós temos? Né? Nós não temos um tipo só de obsessão. Né? Assim como vocês vão ver que nós não temos um tipo de obsessor, porque muitos aqui, eu aposto que estão pensando que eu vou falar somente de obsessor espiritual, mas na verdade nós temos vários tipos de obsessores, e aqui eu vou trazer, né, os 4 mais comuns para que você entenda, né, para você ver como o obsessor não é somente um espírito que está vagando, né, pela Terra. O primeiro tipo de obsessão que a gente tem é a obsessão simples, tá? É aquele tipo que o obsessor ele não faz questão de esconder que ele está e que ele está atuando, né? Ele vai te ferir, ele vai te induzir a erro, a vício, a confusão. Ele não faz questão de que as pessoas esconder isso, né? Ele vai, se a gente, né, um pouquinho mais antigo, né? Mas ele vai fazer você sofrer. E ele não importa de esconder isso, nem de você, né? E nem das outras pessoas. Ele não tá nem aí. Ele quer fazer com que você sofra, com que você tenha confusão, né? É isso que ele quer. Ele ataca, ele deixa as pistas e ele não importa, né? Ele só vai te atacar, né? Depois nós temos o tipo de obsessor fascinador. Ele é mais ardiloso, tá? Esse ele é mais ardiloso, esse ele já tem uma característica muito mais espiritual, né? Então são, de fato, né, os obsessores mais espirituais, né, de ordem espiritual, então são mais os espíritos, né? Esse tipo de obsessor ele é mais difícil de detectar, porque ele vai aparecer para você através de algo bom, através de uma perspectiva boa. Ele vai se esconder atrás, né, de nobres sentimentos. Ele vai se esconder atrás de nobres sentimentos, né, como a caridade, como o amor, como a prosperidade. Ele vai se esconder atrás disso. Ele vai envolver você, ele vai te fascinar com tudo isso. É como se, de repente, você passou a ser um ser iluminado. E ele vai te fazer acreditar que você é um ser iluminado. Ele vai te fazer acreditar que você é mais poderoso que os outros. Ele vai fazer você acreditar que você é mais do que as pessoas, as outras pessoas, de que você é muito mais especial, de que você é muito mais poderoso, de que você é muito mais grande que tudo aquilo que está te acontecendo. Ele vai fazer isso com você, você vai começar a acreditar, porque por detrás de tudo isso, ele está trazendo, né, para você máscaras, né, de sentimentos nobres, né, como eu falei, como a caridade, como o amor, como a doação, né? Então ele vai trazer tudo isso para você. Ele vai te fascinar com esse mundo. Só que por trás ele está cumprindo um papel nefasto. Ele está fazendo com que você acredite que você é muito mais especial do que os outros, que você é muito melhor do que os outros, e ele está numa linha muito tênue, te transformando em uma pessoa arrogante, egoísta, egocêntrica. E com o tempo, o que vai acontecer com você? Esse tipo de comportamento seu que você passa a ter, mais egocêntrico, mais egoísta, né, mais narcisista, vai te afastar do mundo. Você vai se isolar. E é através desse sofrimento, do isolamento e da solidão, né, que ele vai se manifestar e ele vai se alimentar na sua vida. Né? Então, quantas pessoas às vezes a gente percebe, né? A gente vê claramente que a pessoa ela se acha muito superior aos outros, muito melhor que os outros, né? Não num sentido ruim, mas a gente percebe isso, e a gente percebe que isso não é natural dela, né? Porque se nós a gente tem que pensar da seguinte forma, que todos nós somos especiais. Perante aos olhos do Criador, da criação, da fonte, todos somos especiais. Todos saímos da mesma centelha divina, né? Todos nós nos desgarramos e somos uma parte do que é o divino. Então, por que eu sou mais especial que você? Por que eu sou melhor que você? Nós estamos aqui vivendo cada um a sua jornada, mas basicamente o propósito da jornada é o mesmo.
aprender, evoluir e crescer espiritualmente. Esse é o propósito da jornada de todo mundo aqui. Então, o que me faz mais especial que você? Nada, né? E essas pessoas que estão vivendo esse fascínio, elas acreditam que sim, que elas são melhores. Mas nós estamos aqui em pé de igualdade. Eu sei, talvez, né? Eu sei de coisas que talvez você não saiba. Você sabe de coisas que talvez eu não sei. Depende muito da jornada de cada um. Mas esse tipo de obsessor, ele te traz essa falsa sensação, esse falso conhecimento de que você é melhor e é especial. E ele te ilude a ponto de te isolar do mundo. E ele vai te trazer sofrimento a partir daí. E depois nós temos o pior tipo de obsessor, que é o obsessor da subjugação, é o subjugador. Esse tipo de obsessor, ele exerce uma influência tão forte sobre a pessoa que ele está, né, obsessionando ali, né, que ele está trabalhando, que ele está alimentando, que ele está confundindo, né, a ponto dele fazer a pessoa se submeter, né, a fazer atos contra a vontade dela que ele quer fazer. Também, de novo, esse tipo de obsessão, a subjugação, ela é uma das piores, porque a pessoa já está tão embebida nesse ciclo, né, que ela não consegue mais ter vontade própria. Basicamente é isso, né? Em determinados momentos, ela não consegue ter vontade própria. É como se ela sofresse quase como uma possessão, mas não é uma possessão. É um outro tipo de relacionamento. Só que é tão forte que ela não tem vontade própria. Eu já trabalhei com clientes assim, né? Então, você trabalhar com um cliente assim, ele é bastante desafiador, porque você tem que entender todas as nuances de como chegou nesse relacionamento. É quase como se você tivesse um relacionamento tóxico com alguém que você não consegue sair, né? Nesse caso, você tem com o seu obsessor. E é tão forte isso que a pessoa não consegue sair. Então você tem que fazer um trabalho espiritual, né? Você tem que ajudar essa pessoa a fortalecer o corpo espiritual dela, a ponto dela conseguir expulsar esse obsessor da vida dela, né? Então é muito importante. Veja que tudo acontece, né? E quanto mais vulnerável a gente tá, pior são as categorias que vão chegando até a gente. Então é importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter esse entendimento, né? Para poder justamente trabalhar e atuar nessa situação, né? Depois nós temos, né? Depois agora a gente vai falar sobre os tipos de obsessor. Lembra que eu falei, obsessor não é apenas espíritos que estão vagando sobre a Terra. Nós temos, né, vários tipos de obsessor. Aqui eu separei os 4. Não vou dizer que são os principais, mas são os mais comuns, né, para que você entenda. E o quarto, assim como, né, o terceiro tipo de obsessão, o quarto obsessor, ele é o mais perigoso de todos. E eu vou explicar para você por quê. O primeiro tipo de obsessor que nós temos são os elementais. Os elementais são aqueles seres, forças. E aqui quando a gente fala de ser, gente, né, não estou falando de, no caso de elementais, eu não estou falando de coisa de cinema, tá? Eu estou falando de coisas ligadas à natureza, né? Energias ligadas à natureza, que por um desequilíbrio causado pelo homem, né? Elas começam a ter atitudes nocivas para os homens, né? Então, o que acontece? Essas forças da natureza, né, a partir de desequilíbrios, elas começam a causar, né, elas começam a mudar o fluxo energético, né, e elas começam a fazer, né, a obsessão das pessoas. Por exemplo,
né? Quando você, agora a gente está vendo, né, o fenômeno climático, aliás, não é climático, né, mas as queimadas lá na região de São Paulo, né, do Centro-Oeste, que vai até a Amazônia, né? A gente está vendo essas queimadas. Essas queimadas, elas trazem para nós um fluxo energético muito negativo, porque você está fazendo, né, a destruição da natureza, você está matando outros seres vivos, você está destruindo algo natural. Então é normal que hoje, né, além da gente sofrer por conta da fumaça, da fuligem, né, nós temos um fluxo energético um pouco mais denso a partir daí. E a partir daí, pessoas que são mais sensíveis e mais suscetíveis, elas vão se deixar obsediar por esse tipo, porque são os elementais, é a natureza que está em desequilíbrio. Né? Então essas pessoas vão entrar em confusão mental, elas vão entrar em sofrimento, né? Por conta disso. Então entenda que a partir da ação-reação com a natureza, nós também podemos abrir espaço para que ela nos obsedie também. Então é importante você entender isso, de respeitar os seres vivos, de respeitar a vida, né? Sempre respeitar a vida. Depois nós temos, né, de tipos de obsessor, nós temos as egrégoras. O que são as egrégoras? Né? Muito se fala de egrégora no lado positivo. Aqui nós estamos construindo uma egrégora de crescimento espiritual, né, de evolução espiritual, de descoberta de propósito, né, de despertar da intuição, de utilizar a intuição a nosso favor. Aqui nós estamos, né, construindo essa egrégora, né, formando esse grupo. Mas tem grupos que se formam com objetivos nefastos, né? Com objetivos negativos. Seja para falar mal, né? Seja para causar confusão em outras pessoas, seja para propagar violência. E esses grupos, eles vão trabalhar dentro desse tipo de energia, né? E com o tempo, eles vão começar a absorver esse tipo de energia. Eles vão começar a viver esse tipo de energia. E isso vai fazer com que eles sejam obsediados também pela própria obsessão que eles estão criando. Vão se retroalimentando a partir disso, vão entrando nesse estado de sofrimento, porque eles vão estar vivendo intrinsecamente esse contato. Então, esse padrão negativo vai começar a influenciar na vida deles, naturalmente. Depois, nós temos os espíritos propriamente ditos, né, que são os tipos de obsessores mais comuns que nós vemos hoje, né, porque ele está muito ligado com a parte religiosa também. Né? São espíritos que estão vagando, né, que não se desapegaram, que eles passaram, né, eles fizeram a passagem e eles não desapegaram. Eles estão apegados a coisas materiais, a vícios, a sofrimento, e eles estão por aí vagando. E no momento que ele percebe que você está com seu fluxo energético, vibratório e espiritual mais baixo, ele vai encostar em você. Porque ele vai tentar, né, fazer exatamente, cumprir o papel dele, né, que é te causar confusão e sofrimento, porque ele se alimenta disso. Então ele vai te induzir a vícios, ele vai te induzir a práticas arriscadas, né, se ele tem um comportamento mais suicida. Então tudo isso ele vai fazer com você. Né? E ele é o mais, né, mais comum, mais conhecido, porque é o mais evidente muitas vezes. Né? Você está sofrendo uma obsediação, por exemplo, uma obsessão, né, por um espírito, é muito fácil você perceber que a pessoa está nesse ciclo, né? Diferente, por exemplo, se você está sofrendo influência de uma egrégora ou se você está sofrendo uma influência dos elementais, é diferente, são mais sutis, né, que um espírito. Um espírito, quando encosta, né, quando ele está sendo seu obsessor ali, você consegue perceber, né? Muitas vezes você consegue entender ele muito mais fácil do que esses outros, né? Então ele é muito comum você ouvir falar deles, né? Então esses espíritos, eles vêm para te causar confusão, para te causar, né, tormento, né? Tem a novela lá da Globo que falava disso, né? E eu assisti recentemente a novela, então eu lembro da senhora lá, né, que se transformou do dia para a noite porque ela estava tendo o contato com um obsessor, né, que era alguém da família que queria fazer a família sofrer, né? Então ele buscou o elo mais fraco para se conectar, para vir
trazer justamente, né, para vir trazer esse sofrimento, né? Então é isso que eles fazem. E por último, então, o mais perigoso, o mais complicado de todos, os obsessores, que são as sombras. Bem, o que são as sombras? São espíritos também? Obsessores, sombra, somos nós mesmos. Nós mesmos, com o nosso pensamento, com as nossas crenças limitantes, com os nossos padrões kármicos, muitas vezes autodestrutivos, estamos obsediando a nós mesmos. Os meus pensamentos negativos, os meus pensamentos torturantes, os meus pensamentos de autoviolência, de falta de compaixão, são as minhas sombras. São as minhas sombras. E essas sombras fazem isso com você. Te obsediam também. Porque você começa a dar ouvido para elas e elas começam a cada vez mais ganhar espaço na sua vida. E por aí você vai se perdendo, por aí você vai, né, sofrendo. Você entra em ciclos de sofrimento, você entra em ciclos de autoviolência contra, né? Você entra em ciclos de falta de amor próprio. Você desequilibra seus chakras, você desequilibra a sua energia vital, você perde a conexão com a sua espiritualidade, você deixa de ouvir a sua intuição. Tudo isso vai levar você, né, a um ciclo de sofrimento. O ciclo que eu sempre falo aqui, o ciclo da morte lenta. Você vai entrar nesse ciclo que você vai ficar preso ali. E cada vez vai ser pior. Porque você está auto-alimentando a sua auto-obsessão. Por isso que eu digo que ele é, para mim, ele é o pior de todos. Porque é quando a gente deixa de se observar, né? Todo ataque de obsessor, ele vem a partir de uma falta de auto-observação. Por isso o objetivo da live de hoje, trazer esse conhecimento para que você possa se auto-observar. Mas todo o ataque, ele vem de uma falta de autoobservação. E nesse caso aqui, é um caso mais crônico, né? Você já não se observa nunca.